Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de ações que tratam da responsabilidade dos provedores de plataformas de internet por publicações de usuários. STF suspende lei do Rio de Janeiro que obrigava companhias aéreas a transportar animais de estimação de graça e junto dos passageiros. Derrubada a decisão que suspendeu o programa de escolas cívico-militares em São Paulo. Tribunal Superior Eleitoral caça o diploma e torna inelegível vereadora do MDB do Amapá. E um evento para celebrar o meio ambiente, o plantio de árvores no Bosque da Suprema Corte. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal cassou decisão que suspendeu o programa de escolas cívico-militares em São Paulo. A determinação considerou que o Tribunal de Justiça paulista invadiu a competência do Supremo, já que uma ação idêntica tramita na Corte. A repórter Evelyn Araújo tem as informações. A decisão do ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido do governo do estado de São Paulo. Ao avaliar o caso, o relator considerou que o Tribunal de Justiça paulista invadiu a competência do STF ao suspender o modelo cívico-militar na rede de ensino. Isso porque a lei complementar que instituiu o sistema também é questionada no Supremo em duas ações. Por essa razão, o processo em tramitação na Justiça Estadual deveria estar suspenso até o julgamento de mérito pela Corte. O ministro Gilmar Mendes também apontou que o Tribunal de Justiça de São Paulo sabia das ações em tramitação no Supremo e, mesmo assim, proferiu a decisão, demonstrando interferência direta na jurisdição do STF. O ministro ressaltou ainda que a decisão não envolve o mérito do debate sobre a constitucionalidade das escolas cívico-militares. O julgamento sobre a validade do modelo de ensino será feito em momento oportuno. No mês passado, o Supremo realizou audiência pública para debater o assunto. E o Supremo Tribunal Federal garantiu o regime de precatórios para dívidas do metrô de Fortaleza. Os ministros afirmaram o entendimento de que estatais prestadoras de serviços essenciais devem ser tratadas como extensão da administração pública. Dessa forma, as contas não podem ser bloqueadas por ordem judicial. A decisão é resposta à ação de autoria do governo do Ceará, que questionava a decisão da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, que autorizava a penhora de recursos do metrô para pagamento de dívidas. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma lei do Rio de Janeiro que obrigaria as companhias aéreas brasileiras a transportar animais de estimação de graça. Anderson Arcoverde tem mais informações. A lei, que entraria em vigor nesta sexta-feira, tem o objetivo de obrigar as companhias aéreas brasileiras a fornecer transporte gratuito dos pets na cabine das aeronaves que tenham como origem ou como destino o Rio de Janeiro. A norma vale para animais de serviço, como os cães-guia, ou de suporte emocional, usados na terapia contra doenças como depressão e ansiedade. A Confederação Nacional do Transporte entrou com ação direta de inconstitucionalidade e argumentou que a lei fluminense atinge outros estados, o que extrapola a competência legislativa do Rio de Janeiro. O relator, ministro André Mendonça, considerou que, tendo em vista a proximidade da entrada em vigor da norma, é prudente suspender os efeitos até que o STF decida sobre o tema. O ministro ressaltou que a Constituição é clara ao fixar que é privativa da União a competência para legislar sobre direito aeronáutico, diretrizes da Política Nacional de Transportes, navegação aérea e transportes. André Mendonça destacou ainda que a ANAC publicou uma resolução e uma portaria dando tratamento regulatório ao transporte aéreo dos animais, inclusive os de assistência emocional e de serviço, nas cabines das aeronaves. A liminar do ministro tem efeito imediato e será analisada posteriormente pelo plenário da Corte. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível usar a ação constitucional para confrontar teses jurídicas em embargo de divergência. Entenda a decisão com a repórter Jafer Araújo. Os embargos de divergência são usados para questionar a decisão de um órgão julgador que difere do entendimento de outro órgão do mesmo tribunal. Esse recurso serve para unificar a jurisprudência da Corte, mas há limitações para o uso desta ferramenta jurisdicional, como explica o especialista em direito constitucional Ariel Warian.
quando você tem matérias, né, de ordem constitucional, não pode ser objeto de embargos de divergência, que só pode ser objeto decisão colegiada dentro do próprio STJ em questões, em caso de recurso especial. Então, você não pode utilizar, por exemplo, uma decisão em sede de mandado de segurança para questionar, via embargo de divergência, uma decisão no recurso especial. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, por maioria, negou a pretensão de um recorrente que desejava usar como paradigma em embargos de divergência uma decisão proferida pela primeira turma no julgamento de um mandado de segurança contra outra decisão da terceira turma em recurso especial. O recurso foi dirigido à Corte Especial após a presidência do STJ em deferir liminarmente os embargos de divergência com fundamento no Código de Processo Civil e no regimento interno do tribunal, que delimitam o confronto de teses jurídicas àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária. O embargante alegou que o CPC de 2015 não traria disposição sobre a impossibilidade de acórdão embargado ou paradigma ser proferido em ação que possua natureza de garantia constitucional. No entanto, no voto que prevaleceu na Corte Especial, a ministra Maria Tereza de Assis Moura explicou que a atualização do Código de Processo Civil em 2016 revogou a possibilidade de interpor embargos de divergência contra acórdão proferido em processo de competência originária. A ministra destacou ainda que o Supremo Tribunal Federal também considera inviável a utilização de acórdãos em habeas corpus para comprovação de dissídio nos embargos de divergência. A TV Justiça e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, firmaram um acordo para produção e transmissão de conteúdo audiovisual. Os detalhes com Pablo Lemos. O acordo vai permitir que produções da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, sejam veiculadas na TV Justiça. Em contrapartida, os conteúdos da emissora do Poder Judiciário vão ser retransmitidos nos canais de comunicação da associação. E nós vamos trabalhar em conjunto, a TV Cidadã, a Tricom, com a TV Justiça. E nós vamos produzir material, conteúdo, para que isso seja veiculado na TV Justiça. Penso que ganhamos todos. Ganha a TV Justiça, ganha a TV Cidadã, ganha a Tricom e, sobretudo, ganha a sociedade, né, que tem agora mais informações. Há informações do Poder Judiciário como um todo e agora também dos Tribunais de Contas. A Tricom pretende fornecer conteúdos sobre a atuação dos tribunais de contas do país. Nós vamos ter um farto conteúdo, né, das ações dos tribunais de contas pelo Brasil, todas as ações de fiscalização, de auditoria, os encontros que acontecem. E a TV Cidadã já tem essa parceria com a TV Justiça. Nós exibimos a programação da TV Justiça quando não estamos com a programação local. Ainda participando também das coberturas, quando é necessário, dos ministros, que quando se deslocam a Maceió, também nós acompanhamos, ou cidades próximas. Controle de contas hoje, a qualidade do gasto público se tornaram especialmente importantes no mundo que a gente vive, num mundo de menos inflação, que exige mais responsabilidade fiscal. Esse controle qualitativo que o Tribunal de Contas, que os tribunais de contas fazem, tem um papel relevante para fins de integridade e eficiência da administração pública. De modo que essa é uma relação que está sendo estreitada com muito prazer para mim, para o Supremo Tribunal Federal, e espero que dessa sinergia possam surgir boas coisas. Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. A premiação contempla ações voltadas à valorização dos bens culturais, materiais e imateriais da Justiça e à promoção dos direitos humanos. Podem concorrer órgãos do Judiciário e pessoas físicas com trabalhos científicos voltados ao estudo da história de instituições da Justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro por meio de um formulário disponível no site do CNJ. O Superior Tribunal de Justiça recebeu representantes de países da Europa e da América do Norte para fortalecer a cooperação jurídica internacional. A reportagem é de Jéssica Castro.
Com o objetivo de estreitar relações e aumentar a troca de experiências e práticas jurídicas com diversos países, o Superior Tribunal de Justiça realizou a 3ª edição do projeto STJ Internacional. Embaixadores e representantes de 26 países da Europa e da América do Norte se reuniram com os ministros do Tribunal da Cidadania. E o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, pontuou que a cooperação entre os poderes judiciários é de extrema importância para os juízes e impacta todas as nações. O intuito desse evento é simplesmente nós sabemos um pouco do que está ocorrendo nessas regiões do mundo e identificar oportunidades de cooperação. Nós queremos informar os juízes brasileiros, federais e estaduais, sobre o que está ocorrendo no mundo de uma maneira geral, porque nós não podemos mais ser juízes apenas do local. Os juízes são juízes, se não são juízes internacionais, porque nós não somos, mas somos juízes planetários, porque os temas são realmente planetários. A ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, foi a moderadora dos debates e ela destacou também o reflexo das relações internacionais nos direitos humanos. Nós sabemos todos que a justiça transcende fronteiras e que o diálogo entre os sistemas judiciários de nossos países é muito valioso para o enfrentamento de desafios como a proteção dos direitos humanos nos nossos respectivos países. Esses exemplos mostram a importância da cooperação internacional e do compartilhamento de boas práticas para enfrentar questões que são complexas e desafios comuns aos nossos países. O evento abordou diversos aspectos a respeito dos benefícios trazidos pelos avanços tecnológicos para os sistemas de justiça, como o uso de inteligência artificial nos tribunais e a facilitação que proporcionam no acesso à justiça pela população. A embaixadora Maria Luísa Escorel, que é secretária da Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, destacou os pontos em comum e divergentes entre as altas cortes dos países participantes e da consequente relevância de um diálogo constante com troca de experiências. Estamos falando de vínculos históricos e culturais muito densos, cujos alicerces começaram a ser construídos há mais de um século. São muitos os valores e os princípios que nos unem. A defesa da democracia, o multilateralismo, a promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável são objetivos comuns. Isso não significa que tenhamos sempre as mesmas perspectivas ou que não possamos discordar em alguns temas, mas partimos de uma base ética comum, facilitadora de entendimentos e intercâmbios, tanto no plano econômico como no plano político-diplomático. E a embaixadora Marian Schugraff, da delegação da União Europeia no Brasil, pontuou que a reunião é apenas o início de um trabalho conjunto que vai proporcionar um aprimoramento de diversos mecanismos de justiça. Our judicial cooperation stands as further testament to the depth and breadth of EU-Brazil partnership. An international agreement would elevate this cooperation to new heights. Após o encontro, os participantes fizeram uma visita às instalações do tribunal. A íntegra do encontro Brasil, Europa e América do Norte, Presente e Perspectivas está disponível no canal do STJ no YouTube. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma e tornou inelegível a vereadora Elma Garcia Gomes Nascimento, do MDB do Amapá. O Cine Gomes tem os detalhes dessa decisão do TSE, que reverteu o posicionamento do Tribunal Regional. A vereadora do município de Santana, no Amapá, Elma Garcia Gomes Nascimento, era acusada de praticar abuso de poder econômico nas eleições de 2020, em razão de transporte irregular de eleitores a favor dela. A parlamentar foi condenada em primeiro grau, mas o TRE do Amapá reformou a sentença por considerar não haver provas irrefutáveis contra ela. No julgamento no TSE, o relator do recurso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, disse que, diante da gravidade dos fatos narrados e considerando a existência de vínculo entre a candidata e os envolvidos, não seria possível que a parlamentar não tivesse, pelo menos, conhecimento das condutas. O ministro destacou ainda que uma testemunha ouviu do motorista que o transporte estava sendo oferecido pela candidata.
Tal declaração, aliada à gravidade dos fatos e aos vínculos existentes entre os responsáveis pela conduta e a beneficiária, corrobora a conclusão de que não seria crível que a candidata tenha permanecido totalmente alheia às condutas praticadas em seu favor. Segundo o posicionamento desta Corte, no que se refere à responsabilidade do candidato pela prática de atos de abuso de poder, a comprovação de sua participação indireta nos fatos, mediante mera anuência, é apta a atrair a imposição de inelegibilidade. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. As pessoas que foram eleitas para cargos públicos municipais este ano devem ser diplomadas pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro. Mais informações com a repórter Mariana Fabre. Entre vencer as eleições e tomar posse no cargo, é preciso receber um diploma da Justiça Eleitoral. É a chamada diplomação. É nessa cerimônia que a Justiça Eleitoral atesta que candidatas e candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, já podem tomar posse. Então, só quem estiver com o registro aprovado pode ser diplomado. O diploma informa o nome da pessoa, o partido pelo qual ela concorreu e o cargo para o qual foi eleita. A emissão dos diplomas para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador é feita pela Junta Eleitoral de cada cidade. E todos os eleitos recebem, inclusive os suplentes. A diplomação das eleições 2024 deve ser realizada até o dia 19 de dezembro. No caso de eleições presidenciais, a diplomação é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E as pessoas eleitas para os cargos de governador, senador e deputados federal, estadual e distrital são diplomadas pelos tribunais regionais eleitorais. Daqui a pouco, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpre mandados judiciais em operação contra fraudes bancárias. E ainda, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações que tratam da responsabilidade dos provedores e plataformas de internet por publicações de usuários. O Supremo começou a julgar ações contra normas do Marco Civil da Internet. A discussão abrange responsabilidade de plataformas por conteúdo de terceiros, remoção de conteúdos e quebra de sigilo em aplicativos de mensagens. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. Em discussão, as regras para o funcionamento das redes sociais e a responsabilidade por conteúdos postados. O Marco Civil da Internet, lei sancionada em 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. 4 processos analisam as regras do Marco Civil. 2 deles são de relatoria dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Os recursos questionam especificamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo prevê que os provedores só poderão ser responsabilizados nos casos em que, após ordem judicial específica, não removerem, em tempo hábil, conteúdo apontado como ilícito. No primeiro caso concreto, uma mulher entrou com ação na Justiça Paulista após descobrir, por meio de parentes, um perfil falso no Facebook que usava o nome e fotos dela para ofender terceiros. Ela pediu a exclusão do perfil e indenização por danos morais. No segundo caso, a Google discute se a empresa que hospeda sites na internet tem o dever de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem necessidade da intervenção do Judiciário. Os 2 recursos estão sendo julgados em conjunto. O primeiro a se manifestar foi o advogado do Facebook. No caso específico do processo, ele argumentou que a rede social não estaria errada em não retirar o perfil do ar porque havia dúvidas sobre a denúncia feita. Para ele, o artigo 19 é constitucional porque assegura a liberdade de expressão e a proibição da censura. Qualquer conteúdo que represente denúncia ou crítica pode ser havido como ofensivo e pode ser instado a ser removido, o que causaria, a toda evidência, nesse pedaço da discussão, um gravíssimo prejuízo ao debate público.
Já o advogado da Google afirmou que a internet ampliou a liberdade de expressão. Assim, ele entende que o artigo 19 do Marco Civil não impede que conteúdos nocivos sejam removidos sem decisão judicial prévia, procedimento que ocorre na imensa maioria dos casos. Ele alertou ainda para os riscos de se criar incentivos para a remoção automática de conteúdos sem o devido exame judicial. Se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. E a democracia liberal que foi a solução do mundo para superar todos os vícios e ciclos de atraso que existiam desde antes da internet. Na sequência da sessão, houve as sustentações orais dos interessados nos processos. Só depois de finalizar dessa parte é que os ministros vão começar a votar. Justiça de Santa Catarina mandou o Google remover propagandas ilegais com a imagem do empresário Luciano Hang. No Pará, a operação do Instituto Chico Mendes e da Polícia Federal desmonta 10 acampamentos de garimpo ilegal. 106 pessoas são presas por participar de organização criminosa em Minas Gerais. Em Goiânia, a operação do Ministério Público prende secretário municipal de saúde e 2 auxiliares por suspeita de irregularidades em contratos. Confira. O secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Modesto Polara, foi detido hoje em operação do Ministério Público de Goiás, que investiga pagamentos irregulares em contratos administrativos. Wilson Modesto é suspeito de participar de uma organização criminosa em conjunto com o secretário adjunto de Saúde e o diretor financeiro da pasta. Tanto o secretário quanto os 2 auxiliares foram afastados dos cargos por decisão judicial. Uma grande operação contra o crime organizado foi deflagrada nesta segunda-feira em Minas Gerais pelo Ministério Público do Estado em parceria com as polícias civil e militar. Batizada de Operação Êxodo, a ação cumpriu 106 mandados de prisão e busca e apreensão em 7 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Além disso, a Justiça decretou o sequestro de bens, veículos e valores que somam 345 milhões de reais. Após 2 anos de investigações, o MP identificou uma organização criminosa baseada na região do bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. O grupo é suspeito de tráfico de drogas, posse ilegal de armas e lavagem de dinheiro. O Instituto Chico Mendes liderou uma operação contra o garimpo ilegal na área de proteção ambiental do Igarapé Gelado, em Parauapebas, no Pará. Na ação foram destruídos equipamentos usados na extração ilegal de ouro na Floresta Nacional de Carajás, entre eles motores, escavadeiras hidráulicas e 4 motocicletas. Com apoio do IBAMA, da Força Nacional e da Polícia Federal, foram desmontados 10 acampamentos ilegais instalados na mata. Quando os agentes chegaram, os invasores fugiram. Segundo o ICMBio, a atividade ilegal contaminou a bacia hidrográfica do rio Itacaiunas e a movimentação de maquinários degradou a floresta. O Google terá que bloquear anúncios falsos relacionados ao empresário Luciano Hang e às lojas Avan, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A juíza Joana Ribeiro, da 2ª Vara Civil de Brusque, estipulou o prazo de 48 horas para o Google verificar todos os anúncios que utilizem nome, imagem e marcas pertencentes ao empresário. Caso não cumpra a ordem, o Google terá de pagar multa que pode chegar a 20 milhões de reais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em operação contra fraudes bancárias. A ação contou com o apoio da Federação Brasileira de Bancos, de empresas de tecnologia do setor financeiro e a Associação Brasileira de Internet. A reportagem é Evelyn Araújo. A operação Não Seja um Laranja é para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes bancárias eletrônicas. A Polícia Federal cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em 6 estados. Nos últimos anos, as investigações da PF constataram um aumento considerável da participação de laranjas nesse tipo de crime. Segundo a Polícia Federal, cidadãos comuns emprestam contas bancárias para os golpistas em troca de parte do faturamento com os golpes. Isso torna essas pessoas participantes da organização criminosa. Entre os crimes apurados na operação estão furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas, se somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão. Um plantio de 100 árvores marcou o término do trabalho de arborização do Bosque dos Constituintes, que fica ao lado do Supremo Tribunal Federal.
A ação é mais um compromisso da Corte com a preservação do meio ambiente. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, plantou uma muda de ipê amarelo. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e servidores do tribunal também plantaram árvores. O bosque já tem esta alameda de árvores da espécie sapucaia que estão adultas. Elas foram plantadas por ministros que passaram pela Suprema Corte. Os nomes de ministros como Nelson Jobim e Marco Aurélio foram colocados em placas no pé das árvores. A nova arborização contou com a parceria do governo do Distrito Federal e da Nova Cap, companhia da nova capital do Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso falou da iniciativa para o enfrentamento das mudanças climáticas e de outras medidas que o tribunal vem adotando. A natureza está emitindo uma sucessão de alertas que eu espero que seja capaz de superar o ceticismo de muitos negacionistas sobre a gravidade do problema que nós temos enfrentado no mundo. E nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance. Celebramos com a concessionária de energia elétrica o fornecimento de energia predominantemente fotovoltaica. 90% da energia do Supremo vai ser energia solar, o que é um avanço. Abolimos as garrafas PET, as garrafas plásticas, e no âmbito do CNJ, todos os estados da federação, todos os tribunais, todos os 91 tribunais do país vão ter que apresentar um plano de descarbonização. E, portanto, nós estabelecemos um cronograma para que apresentem um inventário das emissões, um plano de redução das emissões e um plano de compensação dessas emissões. E o plantio dessas 5.550 árvores, na verdade, é já parte do plano de compensação do Supremo Tribunal Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Tenha uma boa noite. Até amanhã.